Vamos dar continuidade aí na nossa apostila, no livro 1, unidade 4, a partir da página 13. Nós vamos falar um pouco sobre estatística e nesse primeiro momento eu quero que vocês acompanhem aí na apostila, junto com o vídeo, só porque são algumas definições, tá? A prática realmente nós vamos ver nos exemplos. Bom, então o que são os termos estatísticos que a gente vai utilizar, tá? Quando que eu tenho uma população? Quando eu vou pegar um grupo, né? Um grupo que seja significativo ou que tenha alguma coisa que eu queira estudar, tá? Então, aqui nós temos como população 160 alunos de um colégio e todos os eleitores brasileiros. O que eu vou chamar de unidade, né? Então, é cada indivíduo ali, cada estudante do colégio ou cada eleitor brasileiro dentro dessa população. Bom, mas se eu não quiser a unidade, eu quero algo assim, se eu tenho uma população muito grande, como todos os eleitores brasileiros, e eu quero algo que represente, um conjunto que represente essa população, eu vou chamar esse conjunto de amostra, tá? Então, dentro da população, eu vou ter uma amostra. Eu vou ter aquele grupo significativo que vai ter alguma característica que me interessa, tá? Então, pode ser também a gente falar em plantas, em animais, né? Então, eu posso ter uma amostra finita, né, que tem um número finito de elementos, por exemplo, o número de operários que trabalham numa fábrica, ou amostras infinitas, tá? Então, a gente não vai ter como, dentro daquele conjunto, não vai ter como numerar todas, tá? Então, essa amostra é sempre um subconjunto, uma parte selecionada dessa população. Assim como a gente vê bastante, principalmente em época de eleição, né? Aquelas pesquisas são feitas com um grupo de pessoas, então são amostras dentro de uma população eleitoral. Então, mesmo quando esse universo é finito, a gente tem que utilizar essa técnica de amostragem, mesmo que seja um grupo pequeno, às vezes a gente vai usar essa parte das amostras na prática, né? Porque quando diz aqui por razões econômicas, porque tem muitos elementos e tudo mais. Bom, tudo isso aí é teoria, como eu disse para vocês. Outra nomenclatura que nós temos é que a gente chama de frequência. O que seria uma frequência absoluta? É o número de vezes que acontece aquele dado que a gente está fazendo, que a gente está perguntando. Então, tem uma tabela aqui que fala do campeonato de futebol entre Inter, Corinthians, São Paulo e Grêmio, e que foi realizado num único dia no estádio do Maracanã, e eles fizeram meio um levantamento de quantos torcedores tinham de cada time. Então, esses números eu chamo de frequência absoluta. É aquele número de casos, por exemplo, ó, tem 40 mil colorados, 20 mil corintianos, 12 mil são paulinos e 28 mil gremistas. E o que eu vou chamar de frequência total? É esse total aqui, a frequência total é a soma de todas as frequências, né? Então tá aqui como é que a gente vai fazer essa determinação, denominação. Eu chamo de frequência absoluta, o F, o Azinho, né? Que foi o que eu disse para vocês, que é o número realmente de indivíduos. A frequência total é o número total, ou seja, a soma das frequências. E o que eu chamo de frequência relativa? É a porcentagem que representa essa frequência absoluta sobre a frequência total. Eu vou fazer uma divisão da frequência absoluta de colorados, por exemplo, sobre a frequência total, que é 100 mil, e vai me dar a frequência relativa. Então, tá aqui nessa tabela. Qual que seria a frequência absoluta dos colorados? 40 mil. Eu quero a relativa, vou fazer 40 mil dividido pelo total. O que eu vou ter? Uma frequência relativa, que vai ser 0,4. Geralmente, ela vai ser dada em porcentagem. Então, eu vou multiplicar o 0,4 por 100, que vai dar 40%, tá? Então, isso aí é só determinações. O que vai nos interessar realmente? A interpretação dos gráficos, interpretação das tabelas, porque são coisas que aparecem muito, muito na prova do Enem, como nós já vimos até uma questão que nós fizemos no último plantão, tá? Bom, vamos ver os exemplos, né? Como eu disse para vocês, falando de média, moda e mediano. O que é a média? Média, geralmente, a gente utiliza no nosso cotidiano para fazer uma média de notas, né? O que a gente faz? Soma todas as notas e divide pelo número total de notas, né? Então, é isso que nós vamos fazer com o exemplo 1 que está na página 4. Ali tem algumas fórmulas que falam em XI, pensem no conceito. O que é uma média aritmética? É a soma dos valores, ou seja, ali, ó. 2 mais 4 mais 6 mais 7 mais 9 mais 8
sobre o número de valores que nós temos. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 valores. Qual vai ser a nossa média aritmética? 4 e 6, 10, 8 e 2, 20, 16, 36, né? 36 dividido por 6, 6, então é a nossa média aritmética daqueles números ali do exemplo 1. Agora, quando eles aparecem, esses números, com frequências, que nem ali a tabelinha dos colorados, corintianos, ou seja, eles têm um número de vezes ou um peso, assim como vocês fazem a média ponderada de notas, a gente vai ter que multiplicar cada valor pela sua frequência. Já vou representar aqui para vocês o que seria o xi. O xi seria o x1, x2, x3, valores que aparecem. Então, quais são os valores que aparecem para nós aqui? Eu tenho 27, eu tenho 30 e tenho 32, né? E qual seria a frequência absoluta que a gente chama? É quantas vezes está aparecendo cada um desses valores. Então, o 27 tem frequência absoluta 2, o 30 tem frequência absoluta 5 e o 32 tem frequência absoluta 3. Qual vai ser a nossa média ponderada? Vai ser o produto de cada um dos valores pela sua frequência dividido pela frequência total. Qual que é a nossa frequência total? 2 mais 5 mais 3, 7, 3, 10, tá? Então, por isso que aparece aquele somatório, xi vezes. Mas é isso, eu vou multiplicar cada valor, ó, pela sua frequência e somar todos esses produtos. Então, lá naquelas regrinhas a gente já sabe que primeiro o produto, depois a soma, né? E depois que eu somar, eu vou dividir pela frequência total, que no caso que é 10. Então, a nossa média ponderada, 27 vezes 2, 54, 30 vezes 5, 150, 32 vezes 3, 96, sobre 100. Opa, sobre 10. E aí, o que nós vamos fazer? Somar e dividir por 10, que vai dar 300, dividido por 10, 30, então é a nossa média ponderada, tá? Então, a gente sempre vai usar essa parte da frequência. Quando eu for falar em moda e mediana, aí já é uma outra representação. Vamos ver os exemplos que eles dão ali na apostila, antes da gente seguir no outro exemplo. O que é a moda? É aquele valor que mais aparece, tá? Então, eu posso usar até nesses aqui, ó. Qual seria o valor que mais aparece? Ou seja, qual que tem maior frequência? Qual que é a moda desse rol que a gente chama de valores? Para nós, a moda é 30, porque é o valor que tem mais frequência, é o que aparece mais vezes. Aqui no exemplo da apostila também, ó. Então, nós temos um rol de alturas aqui, ó, 1,80, 1,76. Qual que é a moda? O valor que mais aparece ali, 1,76, que aparece 2 vezes. A mediana já vai ser algo que eu vou ter que ordenar, tá? Eu vou fazer também com um exemplo aqui, só para a gente não perder esse exemplo. O que quer dizer? Eu vou ordenar esses valores em ordem crescente ou decrescente e mediana vai ser o valor central. Então, se eu fosse ordenar, eles já estão ordenados aqui, né? 27, 27, 30, 30, 30, 30, 32. Quantos valores eu disse para vocês que eu tenho? Eu tenho 10, né? Então, seria como separar esses valores em 2 grupos de 5, né? Então, um grupo ficaria 27, 27, 30, 30 e 30. E no outro grupo ficaria 30, 30, 32 e 32. Tá? Então, aqui eu tenho 5 valores, né? Se eu não tô meio cega. Ah, voltou mais um 32. E aqui eu tenho 5 valores. Qual seria a mediana? Eu vou olhar para o centro desses valores. O que eu tenho aqui? 2 valores 30, né? Se fossem valores diferentes, eu faria a média dos dois. Então, para nós aqui, 30 mais 30 dividido por 2, a nossa mediana é 30. Então, por isso que ele diz, quando os valores estão em número par, eu vou pegar os 2 valores centrais e fazer a média deles. Então, a mediana é 30. No exemplo da apostila, nós temos aqui um rol, ó, que está em ordem também, ó. 1, 1, 2, 5, 6, 7 e 10. Como eu tenho 7 valores, qual é o valor central? 5. 5 é a mediana. Quando tem valor ímpar, fica melhor, né? Quando eu tenho um número par de valores, então eu colocou em ordem aqui, ó, 8, 9, 10, 12, 13 e 20. Vou pegar os 2 valores centrais e fazer a média.
A média entre eles vai dar 11, então a mediana é 11. Vamos ver o exemplo aqui da professora Maria Paula. Então, ela registrou a nota de 7 alunos. Então, eu já sei que vai ser o valor central, não vou precisar fazer a média. E ele quer a mediana e a moda. Eu sempre digo para vocês, o que é mais fácil a gente enxergar? A moda. É aquele número que se repete mais vezes, né? Então, eu tenho, ó, o 2 aparece só uma vez, o 7 aparece 2 vezes, o 5 uma, o 3 uma, o 4 uma, o 8... Então, qual que é a moda? A moda é aquele valor que se repete mais vezes, tem maior frequência, então é 7, tá? Então, das nossas alternativas aqui, o B já foi, o D já foi e o E já foi, ó, respectivamente, moda depois, tá? E mediana, eu tenho que colocar esses valores em rol, ou seja, em ordem, pode ser crescente ou decrescente, e pegar o valor central. Então, vai ser 2, depois vai ser o 3, o 4, 5, aí depois eu tenho 7, 7 e 8. Como eu tenho 7 valores, eu vou pegar 3 para um lado e 3 para o outro, o valor central vai ser a minha mediana. Então, aqui, no caso, a nossa mediana é 5, resposta letra C. Bem tranquilo, né? Bom, vamos só dar uma olhadinha no que a gente chama de variância e desvio padrão populacional, tá, gente? É só um exemplo que não está na apostila que eu quero passar para vocês. Então, eu tenho os termos aqui e eu vou fazer a média, tá? Média aritmética deles. Vai ser o quê? 6 mais 2 mais 8 mais 5 mais 4. E dividir pelo número de termos. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 6 mais 2, 8 mais 2, 10. 6 mais 4, 10. 25. Então, vai dar 25 dividido por 5. A nossa média é 5. O que eu vou fazer agora? Eu vou diminuir cada termo da média. Ó, vou fazer 6 menos 5, 2 menos 5, 8 menos 5, 5 menos 5 e 4 menos 5. Vou botar os valores aqui. Então, vai dar 1, menos 3, 3, 0 e menos 1, tá? No momento que eu somar esses valores aqui, ó, 1 com menos 1, menos 3 com 3 e 0. Então, essa soma vai dar 0. Beleza, essa soma sempre tem que dar 0. Agora, eu vou pegar esses valores aqui, que eu fiz da subtração, e elevar ao quadrado. Então, 1 ao quadrado, 1. Menos 3 ao quadrado, 9. 3 ao quadrado, 9. 0 ao quadrado, 0. E menos 1 ao quadrado, 1. E vou somar esses valores. Então, vai dar 10, 10, 20. O que nós chamamos de desvio padrão? É a soma da potência do elevado ao quadrado das subtrações de cada um da sua média sobre o número total de termos. Aqui, então, no nosso caso, a frequência absoluta, né? A frequência total de termos seria quanto? 5 termos, né? Sobre 5 termos. Então, eu chamo isso de desvio padrão populacional, tá? Agora eu quero saber a variância que a gente falou lá naquele exercício que nós fizemos lá dos talhões. O que para nós é a variância? É a raiz quadrada desse desvio padrão aqui. Então, para nós vai ser 2. Lá a variância estava ao quadrado porque nós tínhamos o valor e queríamos o quadrado. Era o contrário, tá, gente? E aqui, o que a gente faz? Só para vocês entenderem. O desvio padrão é a média dessa soma desses quadrados, tá? E a variância vai ser a soma desses quadrados, né? A média ali, só que a raiz dela. Bom, vamos então ao último exercício para vocês verem como é bem fácil, como é que cai lá no Enem. Então, Marco e Paulo foram classificados no concurso e o candidato para ser classificado, ele tinha que ter uma média maior ou igual a 14, tá? Então, já foi dado a média. De repente, se não tivesse dado a média, vocês tinham que somar os 3 valores e dividir por 3. Aqui, somar e dividir por 3. E o desempate, ó, ou seja, a média deles aqui deu igual, o desempate seria em favor da pontuação mais regular. O que é ser mais regular? É quando o desvio padrão, ou seja, o desvio da média, olhem, gente, na tabela para vocês entenderem. Quando os valores
subtraindo da média, eles não estão muito longe da média. Eles não, se a gente colocasse num gráfico de pontos, eles não estariam muito longe da curva da média. Então, quem é a média mais, como ele colocou aqui, mais regular? Quando esse desvio padrão é menor. Quanto menor o desvio padrão, mais regular é o candidato aqui no caso. Então, quem que é o mais regular aqui? O Marco, né? Olha, esse aqui tem quase 5 de desvio padrão. É muito grande o desvio da média. E o Marco tem desvio padrão 0,32, ou seja, bem perto. Então, quanto mais perto de zero, melhor. Bom, então o candidato com pontuação mais regular, portanto mais bem classificado, é quem? É Marco, que obteve média e mediana iguais, nada a ver. Menor desvio padrão, letra B. Paulo, pois obteve a maior pontuação na tabela 19, nada a ver, gente. Então vocês podem ver que em matemática ele tirou 8, em português lá 19, então isso já tá mostrando que ele é um candidato irregular, né? Então não precisava nem saber o que era o desvio padrão. Paulo, pois obteve maior mediana, não tem nada a ver com mediana. E Paulo, pois obteve maior desvio padrão, também nada a ver. Então se a pessoa se confundisse, gente, o desvio padrão tem que ser o menor possível. Então tá, mandem as dúvidas, gente, então vocês já estão aptos a fazer os exercícios da unidade 4.